Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente, estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 11 capítulos e nós já estamos no capítulo 9, que trata da 8ª lei moral, que é a lei de igualdade. Todos somos iguais perante Deus, não é? E agora nós vamos entrar, melhor, já entramos ontem, vimos a primeira questão do subitem desigualdade das aptidões. E vimos como é importante essa desigualdade na medida em que ninguém pode ter todas as aptidões, e aí na sociedade nos reunimos, vamos ver isto lá na lei de sociedade, e ajudamos uns aos outros. É um estímulo de Deus para aprendermos a bem cooperar, não é? Uns com os outros. Bem cooperarmos uns com os outros. Então, hoje, vamos ver a partir da 805, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, nós já vimos essa pergunta ontem e vimos a resposta dos espíritos. Vamos lê-la rapidamente. O que nos faltou foi vermos o comentário de Allan Kardec, que é o que vamos nos ater hoje. Resposta dos espíritos: se ao passar de um mundo superior ao mundo inferior, o espírito conserva, não é, as suas qualidades, as suas faculdades adquiridas, a resposta deles é sim, já o dissemos, o espírito que progrediu nunca retrocede, poderá escolher no estado de espírito livre um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a que já teve, mas é tudo que forma, não essência, não é? Mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. E agora o comentário de Kardec. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima de sua criação. A natureza íntima da nossa criação fomos criados simples, ignorantes e perfectíveis. Tá? No entanto, perfectíveis. Então, a diversidade provém do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nos corpos. Eu não gosto muito dessa forma de falar. Não sei como é que é no francês, mas fica parecendo que existe ali um corpo com vida e nós entramos nesse corpo. Assim, a vida é material, mas só vai acontecer exatamente por causa desta união. É o espírito sempre que está à frente, não é? Ou seja, o espírito encarnado no corpo. Tudo bem. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Eu não estou discutindo com Kardec, mas é só o meu reles entendimento, que às vezes fica mesmo claro que é limitado. Fato. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diferentes de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, como falamos, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, estamos aí juntos nessa diversidade, às vezes estamos no mesmo grau,
mas uns desenvolveram umas aptidões e outros outras. Não tem melhores e nem piores, somos simplesmente pessoas com uma diferença nas nossas habilidades. E tudo certíssimo. Agora vamos entrar no outro subitem, desigualdades sociais. Questão 806 pergunta Allan Kardec: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não vamos esquecer que se nós achamos que existem desigualdades sociais hoje, na metade do século XIX, elas eram extremamente mais chocantes para nós. Nós tínhamos crianças pequenas indo trabalhar em minas de carvão. Né? Bom, mas ainda existem crianças no mundo, ainda existem. Só que era tido como algo normal, geral. Hoje já temos um senso crítico de que isto não é normal, de que isto não é positivo, e que aqueles que ainda submetem as crianças a esse tipo de tratamento, nós repugnamos isto. Na metade do século XIX isso ainda não acontecia. Então, olha lá o progresso. Então, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Respondem os espíritos: não, é obra do homem e não de Deus. A desigualdade entre nós aqui na sociedade é promovida por nós mesmos. 806A, ou seja, a continuação desta. Essa desigualdade social desaparecerá algum dia? Resposta: só as leis de Deus são eternas. Só as leis de Deus são eternas. Então, está aí a resposta, né? Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Acabamos de falar sobre isso. Desaparecerá. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Isso existe. Nós vemos lá em Nosso Lar, até no livro Nosso Lar, quando Kardec vai na sua primeira entrevista, se não me engano, com Clarencio, se não me engano, salvo engano, e que a outra senhora com ele que quer ajudar os filhos que estão encarnados. No entanto, ela não fazia nada na colônia, nada. Ela se recusava a todo e qualquer trabalho de ajuda, cooperação ali. Ela só queria ajudar os 2 filhos lá que estavam encarnados na crosta. E então foi explicado a ela que ela não tinha mérito para ajudar. Mérito. E o mérito se dá através do serviço que prestamos ao próximo. Isso, matemático. E é essa desigualdade a única, não é? Que vai continuar existindo. Merecimento. Aí não é uma questão de justiça. Justiça. A pessoa fez por merecer. É justo. Dia virá, dizem os espíritos, em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue, mais ou menos puro, aqui na carne. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende de posição social. Jesus, um espírito puro, nasceu entre pastores, numa manjedoura. Não é? Então, não se mede o grau de um espírito por onde ele se localize na sociedade. 807 pergunta Allan Kardec: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio?
é o famoso abuso de autoridade. Autoridade material super passageira. Não é dada com este fim, é dada para cooperação junto a Deus. Mas a imaturidade do espírito pode subverter esses objetivos, não é? Então, ele usa, através do livre-arbítrio, a passageira autoridade no mundo para oprimir. Então, o que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade no meio social? Resposta dos espíritos: merecem anátema. Anátema seria uma profunda repreensão. Profunda repreensão. Profunda. Ai deles. Ai deles. Serão oprimidos por sua vez. Lei de causa e efeito. Justiça. E renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Isso deveria fazer muita gente pensar, mas muitas vezes as pessoas que detêm muito poder não vão buscar esse tipo de informação, não é? Esse tipo de conhecimento. Não interessa. E aqui Kardec faz uma referência à questão 684. 684. Que temos aqui na Lei do Trabalho. Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Muito bem. Agora terminamos as desigualdades sociais, vamos passar à desigualdade das riquezas. Questão 808. As desigualdades das riquezas não têm sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Vamos repetir. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, ou seja, aquele que tem melhores faculdades consegue mais riquezas do que não tem. Faculdades, não é? Recursos para atingir esse objetivo. E a resposta é sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Ele está pensando, Kardec, quando faz a pergunta, que são meios lícitos de se conseguir a riqueza. Mas nós sabemos, não é? Existem inúmeros meios ilícitos de se conseguir riquezas materiais. Então, Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa veio para passar pela prova da pobreza estreita, para aprender a administrar poucos recursos, desenvolver a sua criatividade, sua honestidade, e aí resolve roubar, resolve ir para o ilícito. Ou tem bons recursos intelectuais e os usa de forma criminosa, não é? Nós temos aí a corrupção, pessoas espertas. Como é que vai ser esperto? Com os recursos que Deus oferece. Como se isso não tivesse uma consequência. É de se lamentar ao ver, ficamos indignados, ficamos. Mas é triste pensar mesmo ao que a pessoa está se entregando. É justo que a pessoa possa corrigir e ir lá voltar
para reparar mais o nosso sentimento de piedade, porque, claro, nós também já passamos por graves expiações, não é? E não queremos voltar a isto. Muito bem, hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós continuamos na desigualdade das riquezas, porque essa 808 tem lá um desdobramento. Vamos terminar por aqui hoje, desejando a todos muita paz. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá.